essa paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha vontade que está sobre mim. Eu desconheço outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te mais, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te mais, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Aleluia, Jesus. Queremos te conhecer, Deus. Queremos conhecer o teu amor. Queremos conhecer mais a tua graça. Sim, Deus. Queremos conhecer mais de ti. Mais, Senhor, dessa graça incomensurável que inunda os nossos corações e nos traz essa paz que está acima de todo e qualquer entendimento. Queremos o teu amor, Deus. Aleluia. Adore ao Senhor, querido. Adore ao Senhor nesse momento. Se você ainda hoje não reservou um momento do seu dia para adorar o Senhor, aproveite esse momento, aproveite essa hora, aproveite esse tempo. Adore a Ele. Busque conhecer a presença do Pai. Busque conhecer a unção do Espírito Santo dentro de você. Busque desfrutar da presença desse Deus maravilhoso. Sim, Deus. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Que amor é esse? Maravilhoso. Graça incalculável. Grande a tua graça, Deus. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade
me sacrifico em ti. Inteiro, sei que nos teus braços existe um espaço para Que é mim. só meu e eu quero te adorar. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Para mim, oh, que amor é esse? Graça incalculável, Não tem interesse, não quer nada em troca. tua vontade é tua, perfeita e agradável Para mim, para mim. Quero conhecer-te mais, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos Teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Aleluia. Obrigado, Jesus, porque nós podemos entrar em tua presença. Obrigado, Jesus, porque nós podemos desfrutar da divindade do Senhor e da tua santidade dentro do nosso coração. Obrigado, Deus, porque nós podemos desfrutar da tua graça maravilhosa dentro de nós. Isso é incomensurável. Nós te adoramos, Deus. Sim, nós te adoramos. Aleluia. Aleluia. Esse é o momento de adorarmos ao Senhor, de buscar a presença dEle. Pois essa é a razão da qual nós somos criados. Aleluia. Eu não sei onde você está agora, como está aí, mas aqui em Maceió, nós que estamos aqui em Maceió hoje, está um clima frio, gostoso, bom de ficar aconchegado, um dia chuvoso, dia de sossegar, dia de olhar para dentro de nós e buscar a presença do Senhor, dia de buscar sentir. Queridos, você só vai sentir Deus dentro de você tanto que você quiser. Você vai enxergar o Senhor dentro de você o tanto que você quiser. Então queira, aproveite esse momento, entre na presença dEle. Queira adorar ao Senhor, queira sentir. Sentir a tua presença mais e mais e mais e mais e mais. Sim, quero sentir tuas afeições por mim. Não preciso me esconder, oh, não preciso mais temer. Preciso mais temer. O véu já se rasgou, meu caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar. Poder te contemplar. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim.
só quero ver você. Só quero ver você. Eu só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Eu só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Eu só quero a ti, Senhor. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Eu quero olhar a face do meu Criador. Eu quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar a face do meu Criador. Eu quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Só quero ver você. Só quero ver você. Eu só quero. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. E o que é que os anjos veem, que os fazem? Fazem se prostrar. O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Eu quero olhar a face Do meu Criador, eu quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar a face do meu Criador, eu quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Só quero ver você. 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 Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Queremos contemplar a tua face todos os dias. O Senhor é o amado da nossa alma. O Senhor é o desejado dos nossos corações. O Senhor é aquele por qual o nosso coração suspira todos os dias, da hora que acordamos, a hora que os nossos olhos se fecham. Todo o nosso ser clama por tua presença e pela manifestação da tua glória em nós. O Senhor, desejado das nações, mas antes de mais nada, desejado dentro dos nossos corações. O Senhor a quem nós adoramos, Senhor a quem nós amamos mais que todas as coisas. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Desejamos mais e mais por tua presença. Em qualquer lugar onde nós estivermos, saberemos que o Senhor estará conduzindo as nossas vidas na tua presença. Aleluia, nós te adoramos, nós te adoramos.
manhãs. Aleluia, Deus. Coisa maravilhosa é a comunhão com o Senhor. Nela nós afogamos todas as nossas mágoas, todos os nossos desejos. Em Ti, Senhor, nós colocamos todo o nosso coração. Viver sem Ti. Estou seguindo meu caminho, me guio por Teus passos. Minha vontade eu apoiei na Tua lei. Na Tua identidade eu descobri quem sou. Você me atrai com cordas de amor. Eu calei minha tristeza olhando nos Teus olhos. Eu afoguei as minhas lágrimas no Teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos Teus sonhos. Não sei mais viver sem Ti. Estou seguindo meu caminho, me guio por Teus passos. Minha vontade eu apoiei na Tua lei. Na Tua identidade eu descobri quem sou. Você me atrai com cordas de amor. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a Tua fidelidade Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a Tua fidelidade não acabou. Profunda é a profundidade das riquezas, da glória que do céu desceu. Em nosso meio habitou em graça
em nossas vidas. Te agradecemos, Deus, por teu grande amor. Te agradecemos, Pai. Tua graça. Te agradecemos, Deus, porque em Ti nós temos um esconderijo seguro. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Teu amor. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Teu amor. Mais uma vez, peça ao Senhor para você estar escondido debaixo. Esconda-me em Ti, debaixo das asas. Esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Sim, esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Como eu amo, como eu amo, como eu amo Seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo Seu nome. Como eu amo Seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo Seu nome. Mais uma vez, como eu amo, como eu amo, como eu amo Seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo Seu nome. como eu amo Seu nome. Como eu amo Seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo Seu nome. E qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. E qual é o som?
Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Jesus, Tens o nome mais Jesus. lindo que eu conheço. como eu amo. Seu nome. Eu te adoro, como eu amo, como eu amo. Eu amo Seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. E como eu sou, qual eu sou, Quando Deus desce na terra, qual é é o o som da adoração, é o som do amor. Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra, qual é o som? Te adoro, Jesus. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Senhor. Te adoro, Senhor. Te adoro. Esconda-me na tua presença. Esconda-me debaixo das tuas asas, porque é o único lugar onde eu encontro paz, onde eu encontro segurança, Deus. É o único lugar. Ah, na tua presença. Sim, na tua presença. Sim. Tens o nome mais lindo. Como eu amo, como eu amo, como eu amo, como eu amo. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Sim, Deus. Amamos o nome de Jesus mais do que a nós mesmos. Amamos a Ti, Senhor, mais do que a nós mesmos. Nós te adoramos. Nós te adoramos e te glorificamos. Bendito Senhor da glória. Aleluia. 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 Glória a Deus. Eu tenho uma palavra para você nessa noite. Uma palavra que Deus derramou no nosso coração. Amém? Quer saber quem está online? Quem está online, rápido, conosco? Ana Célia, Lu e Conceição. Conceição do Wesley. Lely e Conceição. Aleluia. Louvamos a Deus por suas vidas. Glória a Deus pela adoração. Luciano, né? Amém. Oh, Jesus. Oh, Jesus, nós te adoramos. Querido, se tem algo que eu não me canso é de adorar ao Senhor, de buscar a presença dEle, de cantar louvores, de mergulhar na presença dEle. E digo a vocês, todo o meu coração, isso faz toda a diferença. Buscar a presença do Senhor, entrar na presença dEle em adoração, faz toda a diferença no mundo em que nós vivemos. Faz toda a diferença em qualquer mundo. Buscar a Ele traz uma paz. A presença, a manifestação da presença dEle em nós traz a certeza dentro do nosso coração de que Ele tem tudo sob controle. Às vezes a gente fala assim, Ele tem, só que para a gente se convencer disso é muito difícil. A gente tem essa certeza, a certeza, sendo redundante, a certeza certíssima. Acreditar de fato e descansar de que Ele tem tudo sob controle, ter a manifestação dessa certeza dentro do nosso coração.
O caminho para chegar nisso é a presença dele, é a adoração, é buscar a ele, é fechar os olhos e adorar, dizer o quanto ama, o quanto ele é maravilhoso, o quanto nós somos gratos por ele ter nos dado vida, o quanto nós somos gratos pelo dia de hoje, o quanto nós somos gratos pelos dias que passaram, o quanto nós somos gratos pelas coisas que ele nos deu. Esse exercício de a sós buscar a presença de Deus, não para pedir coisas, não para choramingar, não para contar lamúrias, para adorar e agradecer, se oferecer como sacrifício vivo em adoração a Ele. Isso faz toda a diferença. Antes de nós começarmos a palavra, eu quero que você coloque na sua mão a sua oferta, ou memorize a sua oferta. E nós vamos orar, abençoando o propósito que você colocou no seu coração para o Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Se prepara aí. Se prepara onde você está. Se você quiser ficar em pé, se você quiser ficar sentado, você é livre. Mas prepara o seu coração. Tudo tem a ver com a preparação do coração. Prepara o seu coração para exercitar a fé. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos cada oferta dos teus filhos para o teu reino. Cada um que colocou no coração a intenção, o desejo de semear, nós abençoamos em nome de Jesus. Abençoamos a semente do propósito que foi estabelecido no coração, em nome de Jesus, para que a tua graça salvadora, maravilhosa e poderosa venha se manifestar sobremaneira nas vidas dos teus filhos, para a tua honra e para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Romanos 8. Romanos 8. Hoje nós vamos falar sobre a graça. Amém? A maravilhosa graça. A maravilhosa graça de Deus. Muitas pessoas falam sobre a graça. Há muitas igrejas com o nome graça, graça de Deus, graça abundante, graça derramada, graça recebida, maravilhosa graça. Uma das músicas mais conhecidas do mundo se chama Amazing Grace, maravilhosa graça. E a graça é tão falada, e a graça é tão estudada, e a graça é tão destrinchada, a graça é tão elaborada. Mas o que falta hoje é que a graça seja vivida. O que falta hoje é que sejamos agraciados com a graça. O que falta hoje é que no nosso dia a dia a graça de Jesus ela nos acompanhe. O que falta hoje é nós entendermos o que a graça de Deus nos proporciona e como nós podemos ficar tranquilos mediante a isso que Ele deu para nós, essa graça maravilhosa. Primeira coisa sobre graça que você precisa aprender, caso vocês não saibam, é favor imerecido. Algo que você não merece, mas você recebe. Só que quando você fala assim, favor imerecido, parece soar um pouco distante. Tá, não mereço, Ele me deu, tudo bem. Só que a sensação de não merecimento aqui dentro, muitas vezes ela é encoberta pela uma justiça própria. Não, eu não sou tão mal assim. Não, eu não sou tão pecador assim. Não, eu fiz isso por causa daquele motivo. A gente fica tentando sempre se justificar de alguma maneira.
E esse é um grave problema para não entender a graça, porque se justificar significa achar em mim algo que faça merecedor, alguma desculpa ou algum motivo que me faça merecedor dessa graça. Mas não tem. E a graça, ela é muito diferente da misericórdia. A misericórdia de Deus, elas são maravilhosas, elas são infinitas, elas se renovam a cada manhã. E essa é a causa de nós não sermos consumidos. A misericórdia de Deus é como uma chuva. Ela cai para bons e cai para maus. Todo mundo recebe da chuva. Mas e a graça? Não. A graça não é para todo mundo. A graça é para os filhos. Em Romanos 8, ele começa dizendo assim: agora pois, Romanos 8 primeiro, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado, da morte. Nós falamos aqui isso muitas vezes, sobre lei que condena e lei que salva. E eu quero falar para você hoje de um exemplo, para ficar claro. Eu vi essa semana e eu achei fantástico. Um exemplo simples, uma parábola, para que você entenda como é a graça e como é a misericórdia. Depois nós vamos enxergar em Romanos 8 como isso se aplica às nossas vidas. Então o exemplo que eu vi foi o seguinte: digamos que você está entrando na casa de uma pessoa para roubar. E você entra na casa da pessoa e você, no momento em que você está saindo com a televisão na mão, e você está pulando a janela, o dono da casa aparece e surpreende você. E aí você vai fazer o quê? E ele então prende você ali, e você foi pego em flagrante, você é o culpado. A lei do pecado e da morte vai condenar você. Você é um ladrão. Mas aí o dono da casa, ele tem uma opção. Ele pega e ele pode ligar para a polícia, ou ele pode dizer para você assim: olha, devolve a televisão e vai-se embora e está tudo resolvido. E aí você pensa: eu devolvo a televisão porque é a melhor escolha do que ir preso. Entrego a televisão e estou livre e ninguém fala mais no assunto. Isso é graça? Não, isso não é graça. Isso é misericórdia. Mas eu não fui condenado por algo que eu cometi. Exatamente. A misericórdia de Deus, ela faz isso. Ela vai protelando as situações. A benignidade de Deus, ela é manifesta em misericórdia dia após dia. Então o que seria graça? Seria graça se o dono daquela casa, o dono daquela televisão, ele pegasse você pela mão, levasse você para dentro de casa, além de perdoar o seu delito, ele dá para você um quarto na casa, ele prepara para você uma refeição poderosa, saborosa, farta, nutritiva. Ele chama você para morar com ele na casa. Ele pega e chama você para ser filho dele. Dá para você a herança dele. Aí você vai ter, então, a partir daí, não só a televisão, mas toda a casa e tudo aquilo que a casa favorece para você. E ele não vai se lembrar jamais que um dia você entrou naquela casa para roubar, porque agora você é filho. Isso é graça. Não é simplesmente perdoar os pecados. Não é simplesmente abonar a culpa. A graça é muito mais profunda do que isso. A graça é uma adoção de filhos. A graça é trazer a natureza de Deus para nós. Espírito Santo dentro de nós. Cristo em nós. Esperança da glória. Que glória? A glória de Deus em nós. A graça de Deus é o Espírito Santo em nós, nos fazendo herdeiros, coparticipantes de todas as coisas das quais Jesus conquistou na cruz do Calvário. Mesmo sendo nós
pecadores. Porque quando nós aceitamos isso dele, quando nós aceitamos então a graça de Deus em nossas vidas, nenhuma condenação há para quem está dentro da casa de Jesus. Para quem se tornou herdeiro, não há condenação. O pecado já não tem domínio sobre você. Versículo 3. Versículo 3 de Romanos 8. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne pelo pecado, condenou o pecado na carne. Porque a justiça da lei se cumpre em nós. Em quem? Nós que não andamos mais segundo o pecado, nós que não estamos mais entrando nas casas para roubar a televisão, para poder suprir as nossas necessidades, mas nós que andamos agora segundo o Espírito, segundo o nosso Pai. Porque os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem à verdade pode ser. E aqui a palavra que eu quero frisar é inclina-se. Para que lado você se inclina? Para que lado você inclina a direção do seu coração? Porque a escolha de para que lado vai inclinar a direção, essa escolha é sua. Para que lado eu inclino o meu coração? Eu inclino o meu coração para uma vida em Deus, desfrutando da graça redentora de Jesus e maravilhosa, desfrutando todas as coisas que Ele tem para mim, ou eu inclino o meu coração para a carne e vou ficar até desfrutando de uma misericórdia dia após dia, mas misericórdia não é graça, misericórdia não me livra da condenação total. Pode me livrar naquele momento, mas a misericórdia de Deus não transforma quem eu sou. A graça, ela transforma. A graça muda o meu interior, mas eu escolho se eu aceito ou não. Por quê? Versículo 8. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vós, Paulo fala aos romanos, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. O Espírito de Cristo habita em você? Amém? Você é dele? Você entregou a sua vida para ele? Você pertence a ele? Então por que o seu coração muitas vezes se inclina tanto para as coisas da carne, para as coisas da vida? Porque o seu coração fica tão inclinado a manter a distância dele? Porque se Cristo está em você, versículo 10, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive da justiça. Por quê? Porque se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo Espírito que em vós habita. Ou seja, da mesma forma que Deus vivificou Jesus, que estava morto na carne, e ressuscitou ao terceiro dia, da mesma maneira nós fomos ressuscitados nele e recebemos o mesmo Espírito. A graça, queridos, faz você igual a Jesus. A graça faz de mim igual a Jesus. Igual em que sentido? No sentido de que eu fui adotado, de que eu tenho a mesma herança e de que eu tenho a mesma possibilidade de entrar em comunhão com o Pai. Eu tenho a mesma possibilidade de estar ao lado do Pai, assim como Jesus está. Muito mais do que isso, Jesus falou assim: não só você pode estar ao lado do Pai, como você pode estar no colo dele, como você pode estar na presença dele o tanto que você quiser. Porque o reino de Deus, queridos, não é a graça de Deus em nós, não é a abundância de riquezas, porque a vida de Deus no homem, ou a alegria do homem, não consiste na quantidade de bens que ele possui. A quantidade de bens que ele possui ficará para essa vida aqui. A vida de Deus dentro de uma pessoa não consiste no status que ele alcançou ministerialmente, tanto que ele
consegue desfrutar da presença do Pai. Porque isso é que faz a diferença. E eu não entendo como cristãos que falam que são filhos de Deus, mas não têm comunhão com Deus. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas que elas não sabem fechar os olhos e ficar sozinhas adorando a Deus. Sempre tem que estar pedindo alguma coisa, reclamando de alguma coisa, ou desejando alguma coisa da vida, ansiosamente. Sempre insatisfeitos, sempre insatisfeitos. As pessoas insatisfeitas são as pessoas que não entenderam o Espírito Santo dentro de nós. Pessoas insatisfeitas foram pessoas que não conseguiram deixar que o Espírito Santo preenchesse eles por dentro de tal maneira que não precisasse mais ficar ansioso por nada. De maneira, irmãos, que nós somos devedores não mais à carne para viver segundo ela. Nós não temos mais nenhuma condenação, nem nenhuma necessidade com a carne. Nós já somos resgatados do pecado. Para quê? Para entrarmos na presença de Deus. Pastor, mas eu ainda peco. Esse é mais um motivo para você entender como a graça é maravilhosa. Porque você peca, mas Deus não leva em consideração. Deus perdoa. Deus limpa você. Ah, então eu posso ficar pecando e Deus sempre vai me perdoar? A questão é o seguinte: aquilo que você planta, você colhe. Se você planta em pecado, você colhe morte. Mas Deus perdoa. Mas se você planta em vida, em comunhão com Deus, o que você vai colher? Mais vida e mais comunhão com Deus. Para que lado inclina o seu coração? Porque se o meu coração ama o Senhor, não vai estar inclinado para o pecado. Mas ainda que eu peque, ainda que eu erre, eu vou nele buscar o perdão e a graça maravilhosa, redentora. Por quê? Porque quando eu busco a presença de Deus em Jesus, nenhuma condenação há para mim. Mesmo eu sabendo que eu sou merecedor da condenação, mas a condenação não chega até mim. Por quê? Porque a graça me alcançou. E quando a graça alcança os nossos corações, aí não há ansiedade, aí não há peso. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ser guiados pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus guia para onde? O Espírito de Deus guia os filhos de Deus. Porque os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Mas o Espírito de Deus guia os filhos de Deus para onde? Todo o meu tempo de busca na palavra e de busca em comunhão e horas de oração, buscando a direção do Espírito Santo, ele só me inclina para um lugar, ele só me direciona, ele só me guia, nenhuma direção, na direção de mergulhar cada vez mais na presença do Pai. Não guia para as satisfações terrenas, não guia para a vaidade, não guia para as riquezas, não guia para eu possuir muitos bens, não guia para andar numa manifestação poderosa de fenômenos sobrenaturais, de milagres e curas. Você não anda nisso? Ando, mas primeiro eu ando em amor, o amor que eu encontro na presença dele, a satisfação, o descanso. Depois a palavra se revela a mim, e aí então eu posso andar em poder, mas isso não me traz peso, porque ainda que isso me falte, ainda que me falte riqueza, ainda que me falte alguma coisa, na presença dele, eu sei que eu estou seguro. Porque nós não recebemos o espírito de escravidão para outra vez estarmos presos ao pecado, com medo, mas nós recebemos o espírito de adoção de filhos, espírito este no qual nós clamamos, Abba, Pai. E é esse espírito que testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus.
E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, e também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele nós morremos através do batismo, com Ele também somos glorificados. Jesus falou assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Muitas pessoas acham que cruz é algo pesado, é algo penoso, é algo que vai Aleluia. Esgotou a pilha. Aleluia. Aleluia. Quando a pessoa pensa na cruz, a pessoa pensa em carregar, pensa na via crucis, em carregar um peso até chegar lá. Eu estou carregando a minha cruz. Não, queridos, carregar cruz não é isso. Carregar cruz é morrer. Se eu morri, então eu ressuscito. Se eu já morri, carregar a cruz é jogar todo o meu pecado, os meus desejos, a minha vida em Jesus. Enterrar com Ele. Pegar tudo que eu sou, entrar naquele sepulcro e fechar a pedra. Por quê? Porque no terceiro dia Ele ressuscitou e nós também somos ressuscitados com Ele. E aí nós vivemos em paz, em descanso. Porque se com Ele padecemos, com Ele também somos glorificados. Mas muitas vezes nós queremos ficar simplesmente carregando a cruz até o final da vida. Não, a minha vida já está nele. A minha vida já pertence a Ele. Ele é o Senhor da glória. Ele é o Deus dos deuses. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o meu Pai. Porque o Espírito Santo dentro de mim testifica que eu posso ter roubado, eu posso ter feito qualquer coisa de pecado, mas Ele me chama e Ele me diz assim: eu te perdoo, eu te adoto, eu faço você descansar na minha presença, eu te chamo de filho, eu coloco o meu Espírito dentro de você, eu te dou o meu DNA, para que você compreenda as coisas espirituais e possa andar nos dias que tiver nessa terra de maneira descansada, de maneira tranquila, em paz. Paz que excede todo o entendimento. Para comparar com esse versículo, eu quero que você abra também em Gálatas 4. E Paulo aqui ele usa uma outra analogia, ele usa a analogia de herdeiro, menino. Esse Gálatas 4, a partir do 1. Digo, porém, que em todo tempo que o herdeiro é menino, ele nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Reiniciar? Aleluia. Continuando sobre o entendimento da graça de Deus em nós, Gálatas 4. Paulo escreve assim: digo, porém, que em todo tempo que o herdeiro é menino, ele nada é diferente do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, como éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. O que ele está falando aqui? Ele está falando do seguinte:
Quando você era menino, você era da misericórdia. O que é a misericórdia? A misericórdia não é diferente de um servo. O menino, mesmo sendo herdeiro de tudo, mas ele sendo menino, ele não toma posse de nada. Por quê? Porque ele está debaixo de tutores, ele não tem maturidade, ele não tem maioridade, ele não tem capacidade jurídica de tomar conta dos bens, da herança dele. Mas aí o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, no versículo 4. Aconteceu que, vindo a plenitude dos tempos, o dia maravilhoso, a completude de todas as épocas, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porque se sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito Santo, o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. E assim já não somos mais servos, mas somos filhos. E se somos filhos, somos também herdeiros de Deus, através de Cristo Jesus. Cumprindo a plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos foi Jesus. Muitas pessoas, quando começam a comparar no Velho Testamento as condições de lei, falam assim: mas Noé não andou na lei, Noé andou na graça, mas Abraão não andou na lei, Abraão andou na graça, ou Moisés, ou tantos outros. Davi não andava na lei, Davi ele andava na graça porque ele tinha comunhão com Deus. Mas tem uma diferença muito grande entre Noé, entre Davi, entre Moisés, entre todos os homens que andaram segundo a velha aliança, ou até mesmo aqueles que andaram antes da promulgação da aliança. Eles andavam numa condição de comunhão com Deus, andavam em poderes, desfrutavam de algo muito bom de Deus, desfrutavam de uma condição de prosperidades, de milagres, de coisas maravilhosas, mas nenhum deles teve o Espírito Santo habitando dentro, como nós temos hoje, e como nós banalizamos isso. Davi desejava ansiosamente pela presença do Senhor. Ele dizia assim: como a costa suspira pelas águas, a minha alma deseja ardentemente pela presença de Deus. Mas Davi nunca teve o Espírito Santo habitando dentro dele. Recebeu uma unção, recebeu visita, recebeu porções de algo que nós temos ilimitado. Ele recebeu porções de algo que nós temos em definitivo. Ele recebeu porções de uma vida em que nós temos ela em abundância, porque Jesus falou assim: eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Mas por que essa vida abundante não se manifesta em mim? Porque você não quer uma vida abundante em Deus, você quer uma vida abundante terrena. Riquezas, fama, sucesso, saúde, família. Mas essas coisas são erradas. Não é que é errado, a questão é onde você inclina o seu coração. Se você inclinar o seu coração para a presença de Deus, essas coisas estarão em você, mas Ele sempre será a prioridade, porque é nele, tudo é por Ele, não é por causa de nós. Lembre-se que nós somos o errado da história, nós somos os pecadores, nós somos o ladrão. Ele é o Pai, Ele é o Senhor, Ele é aquele que nos regenerou, que nos santificou, que nos perdoou. Se eu não entender essa questão de quem eu sou e o que Deus pode me tornar, se eu não entender como eu era pecador e minha vida estava condenada para o inferno, e o Espírito Santo veio habitar em mim e me tornou filho de Deus, se eu não entender isso, é porque eu não entendi ainda a graça de Deus sobre mim. Porque um dos princípios da graça é o arrependimento de pecado, que me leva a entender que eu não mereço.
É um favor imerecido, mas Ele me dá a si mesmo, por um único motivo, porque Ele me amou antes de todas as coisas. Porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo como um todo, não, Ele amou a mim e todo mundo que tem dentro da minha cabeça. Ele amou você e todo mundo que você construiu dentro da sua cabeça. Ele amou você. Deus ama pessoas. Deus quer se relacionar com pessoas. Deus é uma pessoa que ama pessoas. Ele é poderoso, Ele é grandioso, Ele é incomensurável, mas Ele é uma pessoa que quer se relacionar com essa pessoa que é você, com essa pessoa que sou eu. Ele quer me derramar todo o amor que Ele tem sobre a minha vida. Só que esse amor é que traz as coisas até mim. Só que eu quero as coisas, mas não quero amar a Deus sobre todas as coisas. É complicado, lógico que é, o ser humano é complicado. Querer uma coisa, mas não querer outra. As vidas das pessoas, elas são assim. Tem pessoas que querem casamento, mas não querem os problemas do casamento. Querem filhos, mas não querem os problemas dos filhos. Não, quero o dinheiro do emprego, mas não quero o emprego. Dá para entender? Não, né? Pois é. Quantas vezes a pessoa pensou assim, porque eu só venho trabalhar porque eu recebo um salário. Porque eu não tenho prazer nisso aqui. Não, eu só estou casado porque tem que estar casado, né? Porque você sabe, todo mundo olha, mas eu não tenho prazer nisso aqui. Não, eu tenho um filho porque nasceu, mas eu não tenho prazer nisso aqui, eu não encontro alegria. As pessoas não encontram alegria por quê? Porque elas são egoístas muitas vezes e só querem olhar para si, para a satisfação das suas necessidades. E olham para Deus e falam assim, não, eu quero as bênçãos de Deus. Mas ficar trancado no quarto 1 hora dizendo eu te amo... Tantas coisas para amar na vida, né? Como é que eu vou amar um Deus que eu não estou nem vendo? E aí que entra a fé. E é aí que entra a diferença. E é aí que entra a palavra que diz, se você não ama a Deus que não vê, se você diz que ama, se você não ama o irmão que você vê e diz que ama a Deus que você não vê, então você é mentiroso. Porque o amar a Deus sobre todas as coisas reflete em amar ao próximo. Isso é graça. Quando nós andamos na graça de Deus em nossas vidas, ela é manifesta ao nosso redor. Em quê? Em perdão. Uma pessoa que chega para mim, que diz que é cristão, e diz assim, eu não consigo perdoar, essa pessoa ela precisa repensar toda a vida de cristão dela. Tem que repensar. Porque esse é um dos princípios da graça. Perdoa os meus pecados, porque eu sou uma desgraça. Desgraça. Perdoa os meus pecados, assim como eu já perdoei aqueles que me ofenderam. Aí quando eu perdoei aqueles que me ofenderam, aí a graça vem sobre mim. Eu deixo de ser uma desgraça para ser cheio de graça. E ela se manifesta em perdão. E aí nós andamos de glória em glória. A vida de Deus em nós. Mas a graça de Deus, Ele vem tentando ensinar e mostrar o amor e quem Ele é há muito tempo. Como eu falei agora há pouco, Davi, ele não pôde ter o Espírito Santo morando dentro dele, mas ele amava a Deus muito. Mais que o reinado, mais que os filhos, mais que as mulheres, mais que o pecado. Ele entendeu as misericórdias de Deus, tanto é que ele dizia assim, Senhor, que me julgue o Senhor e não os meus inimigos, porque o Senhor é benigno. E Davi, revelado pelo Espírito Santo, ele já entendeu o que a graça traz para nós. E eu gosto muito desse salmo. Para mim é um dos preferidos. Esse salmo para mim ele é uma manifestação daquilo que a graça traz para nós. Ele é um banquete. Um banquete servido com várias coisas, no qual eu posso desfrutar. Quando Deus me chama para dentro... Quando Deus me chama para dentro de casa, quando Deus
me adota como filho, prepara uma festa para mim, ele prepara um banquete. E eu sei que eu não sou merecedor, porque eu queria o pecado, o meu coração estava inclinado para a morte, para o pecado, para as concupiscências da vida, o meu coração se inclinou para todas as coisas que dizem respeito à carnalidade. Mas ele me chamou e falou assim: vem cá que eu tenho algo para você, eu quero que você habite comigo, desfrute desse banquete. E o que tem nesse banquete? Salmo 103. Davi, ele está tentando ensinar a mente dele, a alma dele, a entender essa graça de Deus. Davi está tentando ensinar a mente dele, a alma dele, a viver, a desfrutar das coisas que Deus tem para ele. Só que ele falou assim: é preciso bendizer ao Senhor, é preciso adorar ao Senhor, é preciso condicionar o nosso entendimento, inclinar o nosso coração, o nosso desejo para a presença de Deus. E ele pega a alma dele e fala assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Alma, mente, pensamento, busca ao Senhor, busca ao Senhor, busca ao Senhor, busca a presença dEle, busca em adoração, busca em louvor. Bendize a minha alma ao Senhor. E a alma pergunta: mas por que, Davi, eu preciso bendizer ao Senhor? Porque é Ele quem perdoa todas as suas iniquidades. Ele perdoa todos os teus pecados, alma. Ele nos perdoa. Ele sara todas as tuas enfermidades. Quando nós entramos na presença de Deus, não é só uma questão espiritual. Não. A princípio é espiritual, a adoração ela é espiritual, mas uma vez que nós entramos na presença de Deus, em espírito e em verdade, a paz dele vem e inunda a nossa alma, inunda a nossa mente, nós encontramos paz. E essa paz, ela manifesta-se aonde? No nosso corpo mortal, na nossa carne. Do espírito, do interior, flui para o entendimento, para a mente e vem para o corpo. Não é de fora para dentro, de dentro para fora. Porque aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Porque quando nós adoramos ao Senhor, quando nós buscamos a presença dEle, nós descobrimos que primeiro Ele perdoa todos os nossos pecados. Ele nos regenera, nos lava. E Ele sara as nossas enfermidades. Ele redime a tua vida da perdição, te coroa de benignidade e de misericórdia. Te coroa, Ele faz você o rei da benignidade, faz de você o rei da misericórdia. A misericórdia vai estar com você constantemente. E o que é a misericórdia constante? O que é a misericórdia infinita? O que é a misericórdia que perdoa constantemente, completamente? Graça. Ele que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Ele dá essas coisas, Ele dá bens, Ele dá alegria, Ele dá longevidade, Ele dá saúde, Ele dá vida. Ele é o autor da vida, uma vida muito mais completa do que o que você possa imaginar, uma vida abundante. E mais do que isso, uma vida que é eterna. Aleluia! O Senhor faz justiça e juízo aos oprimidos. Faz notórios seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Aqui tem um banquete de coisas que Ele vai nos dando, como um pai, versículo 13, se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece de todos os que o temem. Porque Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe o quanto nós somos fracos e pecadores. Versículo 19. Para a gente encerrar. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre todas as coisas. Bendizei ao Senhor, anjos seus magníficos em poder,
para cumprir as suas ordens, que obedecem à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Não se esqueça. Não se esqueça. Nós estamos em dias, queridos, em que as estruturas sociais elas estão sendo abaladas. Nós estamos em dias em que as estruturas de saúde a nível mundial têm sido abaladas. Nós estamos em dias em que as estruturas econômicas, as estabilidades da vida estão sendo abaladas. Estamos em dias de guerra. Sim, dias terríveis. E ao contrário do que muitos pensam, eu acredito que daqui para frente vai ser pior. Por quê? Porque Jesus falou assim: quando vier guerra, rumor de guerra, pai contra filho, filho contra pai, é o princípio das dores. É o princípio dos dias que antecederão a volta de Jesus. Dias difíceis virão em relação ao trabalho, em relação a dinheiro, em relação à comida, em relação a clima, em relação a efeitos na terra. Teve tufão no sul do Brasil, acabou com a cidade, ou várias cidades. Chove num lugar, seca no outro, chove antes do tempo. Daqui a pouco vão começar a ter inundações, terremotos. Pastor, está agorando? Não, é o que está acontecendo já. Mas eu quero que você entenda que nós, nessa geração, nós de hoje, eu, os meus pais, os meus filhos, e talvez, quem sabe, os meus netos, se der tempo, antes de Jesus voltar, nós estamos no tempo da graça. É o tempo da graça, é o tempo do Cristo em nós, é o tempo do Espírito Santo dentro de nós, é o tempo em que o Espírito Santo tem cuidado. Mas por que tanta desgraça no mundo se é o tempo da graça? Porque o mundo jaz no maligno. A graça não é algo para o mundo, a graça é para os filhos. A chuva, assim como a misericórdia, é para todos. Mas a graça é para os filhos, aqueles que clamam, Abba, Pai. Então, se você é filho de Deus, aprenda a desfrutar, a descansar, a viver na graça, a comer desse banquete. E a forma de você comer desse banquete, a desfrutar da graça, só tem um caminho. O caminho é, através de Jesus, descansar na presença do Pai. Aí você vai entender que pode estar a desgraça que for, a bagaceira que for no mundo, você está salvo. Você pode estar numa batalha, cair 10.000 à sua direita, 1.000 à sua esquerda, sei lá, eu troquei. Pode cair todo mundo ao seu redor, mas você permanece em pé. Por quê? Porque a graça te sustenta. As pessoas podem morrer à sua volta. As coisas podem parecer que vão ficar difíceis, mas a graça de Deus leva a gente a entender aqui dentro, que Ele tem todas as coisas sob controle. Mas aí o diabo vem na sua cabeça e fala assim: mas e se você morrer? Aí a palavra vem e diz assim: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, ainda que esteja morto, viverá. Que mal pode acontecer sobre você se você está na graça? Que mal pode acontecer com você se você é filho do Eterno? Que coisa pode acontecer com você se você é herdeiro de todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade de Deus e ao amor de Deus? Que pode acontecer de ruim com você?
Qualquer coisa que pode acontecer com você, a graça, ela cobre. Porque até a morte para nós é lucro. Porque assim como disse Paulo, se eu vivo, eu estou com Cristo. Se eu morro, eu estou com Cristo. Então, quer vivamos, quer morramos, nós somos dele. E a graça que está sobre nós hoje vai se estender em nós por toda a eternidade. Creia, creia, creia e descanse. Entre no seu quarto, bendize ao Senhor, adore a Ele em espírito e verdade, e deixe que o Espírito Santo manifeste poderosamente a graça dele dentro do seu coração, porque é Ele quem te coroa de graça e misericórdia, é Ele quem rejuvenesce as tuas feridas, é Ele quem sara as tuas enfermidades, é Ele quem faz, é Ele, é Ele, é Ele, somente Ele, só o Senhor. Nós te adoramos e te glorificamos por todas as coisas. Sim, Deus, te damos honra, glória e majestade. Sim, Deus, nós te louvamos e te adoramos e te glorificamos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te louvamos por essa graça da qual nós não somos merecedores, mas o Senhor derramou ela em nossos corações, porque nós inclinamos o nosso coração para a Tua presença. Nós somos aceitos pelo Senhor e hoje nós podemos te chamar Abba, Papai, Paizinho querido. Sim, Deus, nós te adoramos por isso e te glorificamos por tudo que o Senhor tem feito das nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, queridos. Glória a Deus por você estar conosco nesta noite. Que essa palavra ela possa frutificar e virar uma árvore poderosa na sua vida. E possa gerar frutos para alimentar outros a entender a graça maravilhosa de Jesus. Muito obrigado e até a próxima reunião em nome de Jesus. Deus te louvado pela sua vida. Tchau.